Graça e paz, irmãos. Boa noite. Você que está passando aí por fora, pare agora e venha ouvir a palavra de Deus. Não faça outra coisa. Venha imediatamente. Venha já. Irmãos, vamos continuar a exposição do Evangelho de Marcos. Convido vocês a abrir no capítulo 7. Chegamos ao capítulo 7. Enquanto vocês abrem, sabe aquela vontade de fazer as coisas certas, a gente às vezes não consegue, tem que escrever um documento e não consegue escrever da melhor forma, ou você quer fazer aquele bolo de chocolate e não sai naquele ponto que você gostaria de sair, ou então aquela comida que você quer fazer e não consegue fazer, estudar, você sempre busca estudar mais e mais, mas parece que sempre tem alguém que faz algo melhor do que a gente, não é verdade? É como se aquelas pessoas que fazem bem as coisas, parece que só elas fazem bem. Mas, se a gente for sentar perto delas, a gente vai descobrir que elas também falham muitas vezes. Porque sempre tem alguém que faz coisas melhor do que a gente. Então a gente fica pensando, poxa, será que existe alguém que pode fazer tudo de bom e nunca errar? Será que é possível isso acontecer? É o que a gente vai ver agora em Marcos, capítulo 7, versos de 31 a 37. Marcos 7, de 31 a 37. E para as crianças que estiverem online, nós temos dois desafios. Desenhe uma folha verde e uma folha amarela. Tá? Então desenhe essas duas folhas, uma verde e outra amarela, que nós vamos usar lá na frente. Marcos capítulo 7, verso de 31 a 37. Ouça com fé a palavra de Deus. Diz assim: De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falou sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados. Todos diziam: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Amém. Oremos. Pai amado, Deus querido, te louvamos pelo que tu é. Te agradecemos pelo teu amor para conosco, manifestado no envio de Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e ressuscitar o terceiro dia para a nossa justificação, para a vida eterna, pela fé em Cristo somente. Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te peço, Pai, nessa hora que o Senhor acalme os nossos corações, aquiete-os, Pai, para que teu Santo Espírito trabalhe no nosso meio e que possamos sair daqui, Pai, cheios do teu Evangelho e mais confiantes em Ti. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Marcos é o único que registra este milagre aqui. Os outros evangelhos não registram esse milagre. Possivelmente ele fez isso para que os seus primeiros leitores soubessem que Cristo, ele não é somente o Messias dos judeus, mas também é o Salvador prometido para todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego, como Paulo escreveu a carta aos Romanos. Então ele registrou aqui que
Jesus, ele saiu de Tiro. Se você tiver o mapa em mente, eu vou facilitar para você. Tiro é uma cidade que fica aqui nessa região, e ele subiu para Sidom. Ele andou 32 quilômetros para outra região, que é uma região composta em sua maioria por gentios. Então ele se afasta de Jerusalém e faz questão de passar ali por Sidom. Então ele subiu para depois ele descer por Decápolis, que são 10 cidades gentis também, cidades que não criam em Jesus, para poder voltar ao mar da Galileia. Então ele foi intencional. Ele já estava em Tiro, que era uma cidade gentia, e foi para uma outra cidade que era Sidom. E lá ele realizou este milagre. E o que é mais interessante aqui é que Jesus foi para uma cidade inimiga, porque Sidom era uma cidade inimiga dos judeus. Jesus chegando lá, as multidões já reconheciam Jesus. Porque se você se lembrar, em Marcos capítulo 3, verso de 8 a 10, esse pessoal de Sidom já tinha ido até o mar da Galileia para ser curado por Jesus, e foi uma multidão lá. Então, quando Jesus chegou lá, de certa forma, ele já era conhecido pelo povo que estava lá, pelo povo de Sidom. Para quem não sabe, Sidom é um nome do neto de Noé, e ele deu esse nome a essa cidade. Sidom foi uma cidade que recebeu esse nome do neto de Noé. Está lá em Gênesis capítulo 10, verso 15. E 1 Crônicas capítulo 1, verso 13. Era uma cidade portuária, rica, sofisticada, mas não conhecia Deus. Não conhecia, porque eles maltrataram muito o povo judeu. Quando Josué dividiu a terra de Canaã, a terra prometida, entre as 12 tribos de Israel, Sidom ficou com a tribo de Aser, mas eles não se renderam a essa tribo. Pelo contrário, eles oprimiram Israel e fizeram isso por muitos anos. E você encontra isso em Juízes, capítulo 1, verso 31, e capítulo 10, verso 12. Então, Sidom era inimiga de Israel e inimiga do Deus de Israel. E eles receberam Jesus. E ali trouxeram uma pessoa que estava surda e muda. Ela tinha dificuldade de falar. Alguns chamam de gago, outros chamam de mudo, porque tanto era a dificuldade dessa pessoa. E essa pessoa ela tinha tanta dificuldade que tiveram que trazê-la até Jesus, trazer este homem até Jesus. E no original, esse trazer é como a gente traz crianças com cuidado. A gente ou para uma casa ou para um hospital, você cuida daquela criança com cuidado. Assim fizeram com esse homem. Trouxeram ele até lá, porque se não tivessem levado esse homem até lá, até Jesus, ele não teria condições de ir sozinho. Isaías capítulo 35, verso de 4 a 6, é cumprido aqui também, que diz: digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Com o cumprimento dessa promessa, ele ainda continua, Isaías, capítulo 35, verso 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e a língua dos mudos cantará, se soltará, começará a falar. Foi cumprida aqui essa promessa, e os poucos judeus que haviam ali foram confrontados com essa promessa e tiveram que aceitar, mesmo não crendo, que Jesus ali estava desempenhando o papel de Deus, porque Jesus é Deus. E Isaías fala: eis aí está o Deus de vocês, o Deus que faz milagres, o Deus que abre os ouvidos dos surdos e faz mudos falarem.
Então, provavelmente, os judeus de Sidom foram confrontados com a verdade, que Jesus é o Messias prometido. E os primeiros leitores de Marcos foram lembrados que Jesus é Deus. É o Deus que foi prometido, o Messias prometido, o profeta, aquele que até os gentios seriam salvos se crescem nele. E aqui começou a acontecer isso. Jesus fez questão de ir lá para mostrar que ele é o Messias prometido para a salvação de todo aquele que nele crê, seja judeu ou seja gentil. Então você chega no verso 32 e você enxerga aqui que Jesus teve compaixão daquele homem. Ele não olhou a etnia daquele homem, ele não olhou os defeitos daquele homem, ele não olhou a cultura na qual ele estava inserido, porque na verdade era um cidadão de Sidom. Mas Jesus colocou em prática o que ele fala para nós: amai os vossos inimigos. E Jesus fez isso aqui. Ele amou os seus inimigos, os inimigos do povo de Deus. Jesus tirou do meio da multidão e o trouxe para perto de si. Ele estava lá no meio, ele disse: venha cá, trouxe para perto. Essa provavelmente, irmãos, foi a forma que Jesus achou para comunicar o seu amor para esse homem, porque todos nós somos particularmente especiais, todos nós. Deus trata cada um de uma maneira particular. Deus, ele tem liberdade para agir com cada um de nós de uma maneira inédita, de uma maneira particular. Porque Deus sabe quem somos cada um de nós. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós somos. Nós somos pecadores que precisamos de um Salvador. Então Jesus suspirou, diz o verso 34. Ele suspirou. Irmãos, provavelmente naquela hora, Jesus sentiu a dor daquele homem. Ele sentiu, ele se colocou no lugar, porque afinal de contas, ele iria levar as nossas dores, os nossos sofrimentos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, verso de 4 a 5. Então ele suspirou, olhou aos céus e falou para aquele homem: Éfatá. E então o ouvido foi aberto, a língua se soltou. Ele trabalhou naquele homem de uma maneira especial. Ele cuspiu, ele tocou no ouvido dele, cuspiu e a saliva dele colocou na língua desse homem. Irmãos, Deus, ele é incrível, ele é maravilhoso. Ele mostrou para aquele homem de uma maneira singular que ele pôde entender que Jesus estava ali para mudar a vida dele. Só Jesus consegue se conectar conosco de uma maneira que ninguém consegue. Então, de alguma forma, o Senhor disse para aquele homem, daquela maneira, e aquele homem entendeu o que está escrito em Jeremias, capítulo 29, verso 1. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro e uma esperança. Você ouvindo, você lendo, você consegue ler, você consegue ouvir, mas aquele homem estava surdo, aquele homem não conseguia falar, mas ele conseguiu sentir ali a presença do Cristo. O Senhor estava ali diante dele, e de uma maneira singular, ele mudou a vida daquele homem. Aquele homem foi plenamente curado. E quando Marcos destaca essa palavra Éfatá, era uma palavra hebraica.
é aqui mais um indício que o Evangelho de Marcos são as memórias do apóstolo Pedro, porque o hebraico era provavelmente a língua comum de Jesus e seus apóstolos. E Pedro estava presente lá, Marcos não, porque Marcos escreveu as memórias do apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro concordou com tudo que foi escrito quando o evangelho foi publicado. Então, aqui é só mais uma evidência do testemunho ocular, mostrando que o evangelho ele é verdadeiro, que ele tem uma história, que aqui Jesus operou um milagre que não tem precedentes. Então, se você chega no verso 35 ao 37, e você vê uma multidão admirada com Jesus, dizendo: tudo Jesus tem feito muito bem. Sim, ele é a única pessoa neste mundo que consegue fazer tudo perfeito, sem errar e sem pecado. Então, quando nós somos acometidos pela culpa, pelo pecado do perfeccionismo, nós estamos querendo ser algo que nós não somos. Nós não somos Deus. Só Deus é perfeito. Só Ele pode fazer tudo perfeito. E quando nós cremos nisso, nós encontramos o quê? Descanso. Encontramos descanso. E quando eles falaram, Jesus faz tudo muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Aqui temos um eco de Gênesis capítulo 1, verso 31, que diz: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, toda a criação, inclusive eu e você, nós fomos feitos sem erros, bons. Mas o pecado veio. E o pecado destruiu o que nós éramos para ser. Porque o ser humano que foi criado bom, ou seja, sem pecado, não perfeito, mas bom, sem pecado, pecou contra Deus e se tornou mau, pecador, corrupto, se tornou falho e dependente de um Salvador. Então, a partir do dia que Adão e Eva decidiram tomar as suas decisões sem depender de Deus, eles descobriram que o caminho de morte se abriu diante deles. Tomar qualquer decisão sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, está fadado ao fracasso e à morte. E eles descobriram isso da pior forma possível, porque foram expulsos do paraíso. Foram expulsos da presença de Deus, mas não foram expulsos desamparados. Foram expulsos com a promessa que o Salvador viria, que o Senhor viria. E aqui eu quero enfatizar uma doutrina muito importante, a doutrina do novo nascimento. Irmãos, para mim aqui, a cura que Jesus fez ali é uma das melhores ilustrações do novo nascimento. Porque quando Deus criou o ser humano, Ele criou do barro que não estava corrompido pelo pecado. Criou o boneco e colocou o seu espírito ali. Foi feito de uma maneira diferente e especial, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas aí o homem pecou, e ele foi corrompido. Mas o autor da criação, o Deus Todo-Poderoso, estava diante daquele homem, transformando o corpo corruptível, não conseguia ouvir, não conseguia falar, e ele tocou, ele mexeu no barro e fez tudo novo. Ele recriou aquele homem. Ele recriou a sua vida ali. E é isso que o novo nascimento faz, não só fisicamente, mas espiritualmente. Porque mesmo que a gente aqui nesse mundo não tenha uma saúde perfeita,
Em breve nós teremos um corpo perfeito, porque Jesus voltará. Então não haverá mais dor, não haverá mais surdez, não haverá mais mudez, não haverá mais mal, nem a morte. Tudo será novo. Esse homem era como se fosse uma folha amarela, que as crianças que desenharam nas redes sociais, uma folha amarela. Quando a árvore já está trocando de folhas, está morrendo a folha, ela cai, fica amarela, depois fica uma cor mais cinzentada. Então, assim, começa a trocar. E todos nós somos assim. Sem Cristo Jesus, o nosso fim será terrível. Porque à medida que o ano passa, que os dias passam, nós vamos envelhecendo, nós vamos morrendo. E nós precisamos de um Salvador. Porque é Ele que nos renova, é Ele que nos dá vida como uma folha verde. Então começa a árvore a ficar bonita. Mesmo que a gente não esteja bonito neste mundo, nós estamos bonitos em Cristo Jesus. Porque nós temos um Pai, nós que cremos em Cristo Jesus. E um dia nós vamos experimentar o renovo total, completo e absoluto. Teremos um novo corpo para habitar numa nova criação, num novo mundo, em algo muito melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Então, assim como do barro criou Adão, agora de um barro corrompido pelo pecado, surdo e mudo, ele fez nova criatura, para crer nele e viver para Deus. Isaías 64, verso 8 fala: nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Marcos não disse aqui se aquele homem creu em Jesus, mas uma coisa ele deixou bem claro, e em Romanos 4, 5, te convido a abrir, nos mostra um reflexo do que Jesus fez. Romanos 4, 5 diz: quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim como aquele homem surdo e mudo foi carregado para Cristo Jesus e nada fez para receber esse milagre, assim somos nós, somos carregados pelo Espírito Santo de Deus, para estarmos diante das palavras de Cristo, e então nascermos de novo e recebemos a justiça que vem de Deus, a justiça de Cristo Jesus. Então somos justificados pela fé, somos aceitos por Deus como filho dele, por adoção, por meio da fé em Cristo Jesus. É algo sobrenatural o novo nascimento. Ninguém pode construir ou ajudar no novo nascimento. O novo nascimento é sobrenatural e depende somente de Cristo. Então, levaram ele para perto de Cristo. E você, nesta hora, você está próximo de Cristo? Cristo está próximo de você? Ou será que você está a anos-luz de distância de Cristo Jesus? Você está aqui, mas o seu coração está longe. Você está nas redes sociais, mas não consegue parar de pensar em outras coisas. Será que você está próximo de Jesus? Filipenses capítulo 3, verso 9 diz: ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, ou seja, não sendo por causa dos seus méritos, porque ninguém tem mérito nenhum para estar em Cristo Jesus. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, ou seja, aquela justiça que não vem pela prática da lei, mas aquela justiça que vem de Deus, pela fé que
Deus nos dá, a fé justificadora, a fé que vem de fora, não é uma fé que vem de dentro, mas uma fé que vem de fora, vem de ouvir a palavra de Deus e confiar em Deus e na sua palavra, se arrepender dos seus pecados e nele confiar. Se você recebeu essa fé, então você confia no Senhor, você foi justificado e você está nele, ele está em você. O mesmo Jesus está aqui nesta hora para te trazer para perto dele, para tocar em teus ouvidos, para que você possa ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho de Cristo Jesus nos ordena: arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, receba Ele como teu Salvador e Senhor, e você será salvo. Você será salvo, você será justificado, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, se estivermos em Cristo Jesus, estaremos com Ele para sempre, porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Jesus é Deus, portanto, Jesus faz tudo muito bem. É um único que faz tudo muito bem. É um único que é perfeito e santo. Principalmente quando ele nos faz nascer de novo. Ele não nos faz nascer de novo para sermos perfeitos aqui nesse mundo, mas para encontrarmos o perfeito, que é Cristo Jesus. Para olharmos para o perfeito, para termos esperança no perfeito, naquele que faz tudo muito bem. E se você ainda não confia nesse Deus, se ainda não confia no único Deus Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, você está fazendo muito mal e não crê no Senhor. Porque aqueles que morrerem sem Cristo Jesus vão experimentar o inferno eterno. E lá não haverá nada de bom. Nada. Se aqui existe alguma coisa de bom, é pela graça de Deus. A graça comum de Deus. No inferno, a graça comum de Deus, a bondade de Deus não estará lá. Somente a ira de Deus estará lá. E a ira de Deus, Jesus levou sobre si, para que eu e você não experimentemos essa ira. Para que a gente seja salvo do inferno, salvo da condenação, salvo da morte eterna. Para que a gente experimente tudo de bom em Cristo, aqui e pela eternidade. Então, creia no Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui algumas aplicações. A primeira delas, Jesus nos faz muito bem ao nos trazer para Ele. É coisa boa ser trazido para Cristo. É a melhor coisa que você pode receber nesse mundo caído. Esse homem vivia numa prisão chamada solidão. Ele não ouvia de nenhum dos dois ouvidos e não conseguia nem falar direito. Por isso era chamado de gago. Então era uma pessoa que não conseguia falar. Alguns chamam ele de mudo, porque tanto era a mudez dele, era extrema. Imagine uma pessoa vivendo assim, sem ouvir e sem falar, só enxergar. É uma vida solitária. É uma vida que a gente não consegue nem imaginar. Mas Gálatas capítulo 5, verso 1 fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Jesus libertou aquele homem da sua prisão, de não conseguir se comunicar com os outros. E agora ele passou a comunicar. Ele passou a ouvir e a falar. Mas muitos ainda são escravos
de outra coisa, que precisa de libertação, escravo dos seus próprios pecados. Aqueles que são escravos dos seus pecados não conseguem experimentar a paz que vem de Deus. Não consegue. Então a insatisfação toma conta do coração. E uma vez que a insatisfação toma conta do coração, acaba com a esperança de vida. Acaba com a esperança. Por isso que muitos hoje acham que não tem mais esperança. Porque se tem tudo na internet, tudo nos livros, agora com a IA, e não consegue encontrar solução para os seus corações, acredito então que a solução é o suicídio. Acredito então que a solução é fugir. Acredito então que a solução é a morte. Porque se nós somos escravos do pecado, nós não conseguimos experimentar a paz de Deus. O que te escraviza ao ponto de não querer ouvir a palavra de Deus? O que tem escravizado você? O que tem te impedido de ler a palavra de Deus e dela se alimentar? O coração é mentiroso, é uma fábrica de mentiras. Ele vai colocar a culpa na família, no marido, na esposa, nos pais, na falta de dinheiro, na falta de um bom tênis, na falta de um celular, na falta de uma viagem. Tudo isso vai colocar culpa, porque não tem nada disso. Então, por isso, está insatisfeito. Querido, você pode ter a melhor vida nesse mundo, você pode ter dinheiro, você pode ter os melhores pais que você pode imaginar, você pode ter todas as oportunidades, mas sem Cristo Jesus, você não tem nada. Não tem nada. A alegria e a satisfação é somente em Cristo Jesus. Imagina aqueles que estão numa prisão perpétua, lá na Papuda, ou em qualquer outra prisão no mundo. Essas pessoas jamais sairão de lá a não ser mortas. Assim é você sem Cristo Jesus. Você vai sair deste mundo para a morte eterna, se você não sair dessa escravidão que é o teu pecado, e se arrepender dos seus pecados e crer no único Salvador, o único Deus, o único Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que estava diante daquela pessoa que não conseguia se comunicar, mas agora passou a se comunicar. Esse homem precisou ser conduzido até Jesus. Se você se encontra indiferente a Deus, fraco na fé, o Espírito Santo de Deus está aqui para te conduzir a Jesus, a te pegar pela mão, a te mostrar quem é Jesus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Se você nasceu de novo e confessou Jesus no batismo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito, arrependa-se dos seus pecados, converta-se dos seus maus caminhos. Se você é um crente, faça isto nesta hora e volte para a casa de Deus. Volte a praticar as primeiras obras, porque o nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus que nos acolhe. Pare de ouvir as mentiras do teu coração e volte a praticar as primeiras obras. Jejue, ore, pregue o Evangelho, fale de Jesus, alimente-se da palavra de Deus, saia do sono dos teus pecados. E se você ainda não conhece Jesus, esta é a hora de você experimentar a paz que nada nesse mundo pode te dar. Você pode até dormir um período,
e naquele período você tem uma falsa paz. Mas no inferno, você não vai conseguir dormir. Não vai conseguir. Você vai descobrir o que é insônia e dor eternamente. Aquilo que Jesus sofreu no nosso lugar, por amor de mim e de você. A segunda aplicação, Jesus nos faz muito bem a nos dar uma nova vida. Ser crente, ser filho de Deus pela fé em Jesus, é uma coisa boa. É uma coisa boa. Esse homem teve uma nova vida depois do seu encontro com Jesus. Agora ele podia ouvir e falar. Eu creio que ele nasceu de novo naquele momento. Eu creio nisso, apesar de não estar dizendo nada. Marcos não fala sobre o assunto, mas ele estava diante do Salvador, diante da luz que ilumina o mundo, da luz que nos tira das trevas. Ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. Então, eu creio que ele foi salvo ali. Porque, irmãos, o que adianta você ter tido a sua saúde curada para depois morrer e ir para o inferno? O que adianta? Se você não nascer de novo, você pode ter o corpo que você tiver, mas se você não nascer de novo, você vai ter a pior vida que você pode imaginar. Você estará no inferno. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mais infelizes. Então, se nós estamos diante de Cristo, nós confessamos Cristo Jesus no batismo, onde está a alegria prometida para aqueles que nasceram de novo? Deus dá aquilo que Ele promete. Então a gente tem que nos examinar. Onde estamos? Qual o lugar da esperança de Cristo no teu casamento? Qual o lugar da esperança de Cristo, a esperança em Cristo no teu coração? Existe um lugar para a esperança em Cristo no teu coração? Onde está esse lugar? O que teu coração tem trabalhado na tua mente? Há um espaço para Cristo aí, para a esperança de Cristo? Qual o lugar da esperança em Cristo em tuas redes sociais? A rede social tem espaço para tudo que é coisa. Mas será que se Jesus entrar na tua rede social, Ele vai encontrar você tendo esperança nele? Porque se você não quer falar da esperança em Cristo Jesus nas tuas redes sociais, você não quer saber de Jesus. Não quer saber. Jesus prometeu dar alegria para todo aquele que nascer de novo. As pessoas estão enxergando essa alegria, estão ouvindo essa alegria. Consegue ouvir dos nossos lábios, dos nossos dedos, do nosso digitar, das nossas postagens, que nós estamos alegres em Cristo Jesus? Ou ela só consegue ver a nossa alegria quando a gente viaja de férias? Ou quando a gente recebe uma promoção? Tudo isso é bom, tudo isso é uma maravilha. Mas a principal alegria é em Cristo Jesus. E as pessoas precisam ouvir da nossa boca. Elas não vão aprender por osmose, só de olhar para o nosso olho, ou para o nosso cabelo, ou para o nosso corpo, ou para a nossa vestimenta. Elas não vão aprender isso olhando somente para isso. Elas vão aprender ouvindo o quê? O Evangelho das nossas bocas. Ceilândia precisa ser mudado. E a Ceilândia só será mudada através do Evangelho de Cristo Jesus.
através da sua igreja, que foi transformada e prega o Evangelho. Não fica satisfeita em não falar de Jesus. Vai falar de Jesus. Se você nasceu de novo, então você é uma nova criatura. Você que está pelas redes sociais. O que adianta você ouvir tantas mensagens e não quer saber de congregar? Não quer saber de santificar o teu perfil? Não quer saber de falar de Jesus? De crescer no arrependimento de pecados? Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. E o novo nascimento é expresso pela nossa nova vida em Cristo. Se nós nascemos de novo, então você não vai buscar ajuda na psicologia, você vai buscar ajuda no aconselhamento bíblico, que pode resolver os teus problemas, todos eles. Tanto o teu coração como o teu comportamento. Se é isso que você quer mudar, é isso que Deus pode mudar através da sua palavra. Se você nasceu de novo, você não vai idolatrar as distrações virtuais. Hoje muitas pessoas estão considerando o número de likes, o número de seguidores, filmes, desenhos, séries, como seu próprio Deus. Só se sente em paz se estiver na frente de um celular, na frente de um computador, na frente de uma tela. Se você nasceu de novo, você não pode idolatrar as distrações virtuais. As distrações, elas são boas, mas em excesso podem se tornar o nosso Deus. Mas você vai se dedicar ao evangelismo, vai se dedicar ao estudo bíblico, vai se dedicar à sua vocação ministerial. Qual é a tua vocação? Será que temos pastores, futuros pastores dentro de casa? Será que temos futuros missionários, missionárias dentro de casa? Ou será que nós temos colegas que de repente os seus filhos podem se tornar pastor através da pregação do evangelho que você compartilhar com eles no trabalho, em casa, na família? O que nós temos feito com a nossa vida? O tempo está passando. Jesus está voltando. O que nós vamos apresentar para Ele? Onde estão os frutos da videira? O que nós temos feito como crentes em Cristo Jesus? Se nós nascemos de novo, nós vamos rejeitar as culturas e políticas progressivas para viver a vontade de Deus. Essa igreja não tem partido político, mas essa igreja não concorda com o progressismo, porque o progressismo estraga o evangelho, distorce o evangelho. O evangelho é para todos. O evangelho é de Deus. É tanto para pobre como para rico, tanto para negro quanto para branco. Não existe raça diante do evangelho. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos pecadores. Nós precisamos de Cristo Jesus. Em Cristo nós temos uma nova natureza, uma nova humanidade, onde não existe diferenças. E se você está em Cristo, é o evangelho que te consome. Você vai aceitar o seu gênero. Você não vai levar ideias progressivas para a sua vida. Você nasceu homem, vai morrer homem. Você nasceu mulher, vai morrer mulher. Deus fez tudo muito bem. Muito bem. Às vezes o casamento vai mal porque está faltando Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, é o centro do nosso casamento. Os estudos, o trabalho e a moral que nós carregamos tem que ser filtrado pelo Evangelho. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer no meu e no teu lugar. Se você é gentil, se você é judeu, não importa. A tua etnia, não importa.
Se você se arrepender dos seus pecados, você será salvo. E você fará parte do povo de Deus. Não só aqui, mas na eternidade. Jesus faz tudo muito bem, nunca se esqueça disso. Ele te fez muito bem. Ele não errou quando te fez. Ele não errou. Ele faz tudo muito bem. Nós precisamos de Jesus para poder enxergar isso. Valorizar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Precisamos de Jesus para enxergar, para nascer de novo. E Ele abriu os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos para a palavra e abrir a nossa boca para adorá-lo e sermos gratos pelo que somos em Cristo. Que nós possamos ser gratos, porque Jesus faz tudo muito bem. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor é. Obrigado porque o Senhor faz tudo muito bem. Ó Deus, às vezes a gente não enxerga isso. Ó Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados. Que possamos enxergar, Senhor, o quanto o Senhor é bom e tudo o Senhor faz bem, Senhor, mesmo quando a gente não percebe isso. Às vezes as lutas vêm, Senhor, e a gente começa a achar que nós não prestamos. Ó Deus, tira esse pensamento, traz esperança, Pai. Aqueles que pensam em morte, tira esse pensamento de morte e traz vida, Senhor, traz alegria. Mostra para essa pessoa, Deus, o teu amor, que essa pessoa possa ser salva pela fé em ti somente e possa experimentar a alegria que o teu povo experimenta, possa experimentar a paz que o teu povo, nós, Senhor, desfrutamos, não só aqui, mas desfrutaremos eternamente. Te louvamos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.